Bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente mergulha num universo, assim, fascinante de conexões místicas, sabe? O mês hebraico de Tishrei, Uhum. a letra Lamed, que é super enigmática, e a tribo de Benjamim. E tudo isso olhando pela lente da imagem poderosa da sarça ardente. Uma combinação e tanto. Sim. Para a nossa conversa, a gente está se baseando em trechos de um material chamado Benjamim, Tishrei e Lamed, Segredos da Sarça Ardente. E também num ensinamento, um shiur, que se aprofunda na simbologia da sarça ardente, mas olhando pelo Zohar, né? Aquela obra-chave da Kabbalah. Fontes bem ricas. Exato. A ideia aqui é tentar desvendar um pouco os significados espirituais que esses elementos carregam, buscar umas pistas, talvez, para nossa conexão interior, para o crescimento pessoal. Faz todo sentido. E o ponto de partida já assim me deixou curiosa. Como que Benjamim, que às vezes parece uma figura meio secundária nesse contexto específico, pode ter uma ligação tão íntima, secreta com os momentos mais altos de Tishrei, tipo Yom Kippur? Parece que tem algo escondido aí, né? É uma ótima pergunta para começar. Tem camadas aí. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Começando por Tishrei. Qual é a energia central desse mês? O que define ele? Olha, Tishrei é um mês, de muitas camadas mesmo. Embora seja o 7º mês, se a gente contar a partir de Nissan, né, o mês da Páscoa, ele é considerado a cabeça espiritual do ano. É o momento do julgamento divino, da reflexão sobre a própria criação. A cabeça do ano? Interessante. Sim, o nome Tishrei vem do acádio Tashirito, que significa começo. Isso reforça essa ideia de ponto de partida para a introspecção anual. E a astrologia judaica associa Tishrei a Libra, a balança Mosnaim em hebraico. A balança. Isso parece bem direto, né? Um tempo de pesar as ações, então. Exatamente, é o mês do balanço existencial, do equilíbrio. A tradição diz que é quando nossas ações do ano que passou são, digamos, metaforicamente pesadas na balança. Mas não é só julgamento, veja bem. Tem um fluxo de energia bem claro. Começa com o Din, o julgamento mais rigoroso, lá em Rosh Hashanah, aí seguem os 10 dias de arrependimento, um período intenso de Teshuvah. Teshuvah. Retorno, arrependimento. Isso, que culmina em Yom Kippur, o dia da expiação. E o interessante é que, depois desse ápice de introspecção e perdão, a energia muda completamente. Vira Sinchá. Alegria, unidade, celebrada nas festas de Sukkot e Simchat Torá. Nossa, então é uma jornada completa mesmo, do tribunal celestial para a festa, para a celebração da proximidade que foi reconquistada. Perfeita colocação. É uma passagem do distanciamento, que vem dos nossos erros, para a reunificação alegre com o divino. As fontes também falam de um sentido associado a Tishrei, tato ou intimidade, tashmish. Como isso se encaixa? Confesso que parece um pouco físico demais, talvez. Pode parecer à primeira vista, mas é uma associação bem profunda. Tashmish, essa ideia de tato ou intimidade, simboliza o desejo final de todo esse processo. Não é só um perdão abstrato, sabe? É uma conexão real, palpável, íntima com Deus. Ah, entendi. Depois da purificação de Yom Kippur, a alma anseia por essa proximidade, por tocar o sagrado. E é isso que se busca vivenciar na alegria comunitária e nas práticas, aí sim, físicas de Sukkot. Entendi. Não é só sobre sentir emocionalmente, mas quase experimentar fisicamente essa conexão que foi restaurada. Faz sentido. Exato. Isso nos leva direto ao Tikkun, o trabalho de retificação espiritual do mês. O desafio central de Tishrei é justamente corrigir nossa relação com o desejo, com o prazer físico. Se a gente pensar lá na narrativa do Éden, o problema começou com um tocar proibido, né? Um desejo que foi mal direcionado. Tishrei nos convida a ressantificar essa esfera, a aprender a interagir com o mundo material, a tocá-lo, mas com intenção sagrada, buscando prazer não só na satisfação egoísta, mas na conexão com a fonte divina. E como isso aparece na prática? Tem exemplos? Com certeza. As mitzvot, os mandamentos,
de Sukkot são exemplos claros disso. Segurar as 4 espécies, a Arba Harminin, que envolve tato, olfato, habitar na Sukkah, aquela cabana temporária que nos conecta fisicamente com a sensação de impermanência, de dependência divina. São experiências sensoriais, né? Mas carregadas de significado espiritual. É o tocar sendo elevado. Isso realmente lança uma luz nova sobre as festas que vêm depois de Yom Kippur. Não tinha pensado por esse ângulo. Agora vamos para a letra Lamed. Ela é descrita como a régua espiritual de Tishrei. Que simbolismo ela carrega? Parece importante. A Lamed é extraordinária. Primeiro, visualmente. É a letra mais alta do alfabeto hebraico. Aquela haste superior dela se estende acima das outras letras, quase como se estivesse apontando para o céu, sabe? Tô visualizando. Isso simboliza a aspiração da alma, aquele anseio de transcender o mundano, de se conectar com o Altíssimo, de ir além. Alguns até veem como um cajado de pastor, indicando orientação, liderança espiritual. Que interessante a forma. E o nome? Lamed. O que significa? O nome Lamed, ele vem da raiz verbal lilmod, que é aprender, e lelamed, que é ensinar. Aprender e ensinar. Exato. Isso faz de Tishrei, sob a influência da Lamed, o mês central para esse ciclo de aprendizado e ensinamento espiritual. A gente aprende com o julgamento em Rosh Hashanah, aplica o aprendizado na Teshuvah em Yom Kippur e depois meio que compartilha ou ensina essa transformação pela alegria e hospitalidade de Sukkot. Então a Lamed não é só sobre receber conhecimento, mas também sobre passar adiante. É uma via de mão dupla. É um ciclo completo, sim. E tem mais. Lamed é a primeira letra de Lev, coração. O processo de Tishrei é, na essência, um trabalho do coração. A Teshuvah sincera, o arrependimento verdadeiro, nasce no coração. A alegria de Sukkot é descrita como Simchat Shel Lev, a alegria do coração. A Lamed direciona a gente para essa dimensão interior. Forma, nome, coração, e as fontes falam da gemátria, o valor numérico 30. O que isso adiciona aqui? A gemátria. Essa prática fascinante onde as letras têm valores numéricos que revelam outras camadas de significado. Lamed vale 30, e na tradição judaica, 30 é uma idade-chave. É a idade da maturidade plena, da força, da liderança. Era a idade que os levitas começavam o serviço integral no templo. Sério? Não sabia. Sim. E a idade que José começou a governar o Egito. O número 30, ligado a Tishrei pela Lamed, é como um chamado para a gente assumir responsabilidade espiritual, para encarar a Teshuvah com maturidade, com força total. Nossa, nunca tinha parado para pensar na Lamed com tantas camadas, e ainda tem uma análise do nome soletrado. Lamed Mem Daled. Lamed Mem Daled. O que isso revela? Sim, soletrar o nome da letra revela quase um segredo do processo. Lamed, como a gente viu, é aprender e ensinar a aspiração. Mem, valor 40, simboliza a água, a fonte da sabedoria divina, a Torá. E Dalet, valor 4, representa uma porta, Delet, ou uma pessoa humilde, pobre, Dal. Uma porta ou humildade. Exato. A fórmula mística aqui é a seguinte: a aspiração de aprender, Lamed, da fonte da sabedoria, Mem, só se concretiza de verdade através da porta da humildade, Dalet. É o caminho para Teshuvah ser eficaz em Tishrei. Querer aprender com os erros, buscar a sabedoria divina, mas sempre com um coração humilde, aberto, receptivo. Uau! Então, a Lamed não é só uma letra. É quase um mapa para Tishrei. Mirar alto, a forma, aprender a ensinar, o nome, sentir no coração, Lev, agir com maturidade, o 30, mas sempre e sempre pela porta da humildade, o Dalet. É uma lição completa num símbolo só. Exatamente. É uma síntese incrível. E para completar esse quadro de Tishrei, tem a permutação do nome divino IHVH associada a este mês, que é IHHV Yahoo.
IHHV com H duplicado? Isso. Essa configuração específica com o duplo rei enfatiza a Sefirá, aquela emanação divina de Biná, o entendimento profundo. Na Cabala, Biná é considerada a mãe da Techuva, a capacidade de analisar as causas, entender as consequências e, a partir daí, encontrar o caminho de volta. Meditar sobre essa permutação específica busca alinhar a alma com essa energia de entendimento transformador que está super presente em Tishrei. Essa profundidade na Lamed e em Tishrei nossa, impressionante. Mas e aí? Como isso tudo se conecta com a figura de Benjamim? Você mencionou que apesar do Sefer Yetzirah ligar Tishrei a Efraim, Benjamim teria um segredo ligado a Yom Kippur. Por que essa visão diferente? É uma perspectiva mais, digamos, esotérica, mas muito significativa. O Sefer Yetzirah, que é um texto antigo e fundamental, faz a ligação padrão com Efraim, tá certo? Mas outras tradições cabalistas, mais tardias, veem Benjamim como uma chave para o ápice de Tishrei. Primeiro pelo nome dele, Benjamim, filho da mão direita. Filho da mão direita. Na linguagem da Sefirot, a mão direita é Chesed, misericórdia, bondade. Benjamim, mesmo sendo o filho mais novo de Jacó, carrega essa energia da misericórdia, que é absolutamente crucial durante o período de julgamento e busca por perdão em Tishrei. Faz sentido, filho da mão direita, misericórdia. Isso já conecta ele com o resultado que se busca em Tishrei. Mas e a bênção de Jacó? Aquela que diz que ele é um lobo que arrebata? Isso parece ir na direção totalmente oposta, não? Meio agressivo? Parece, e esse é o paradoxo que intriga. Gênesis 49, 27 diz: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Só que a interpretação mística não vê isso como selvageria literal de jeito nenhum. Ah, não? Não. É uma profecia sobre o Beit HaMikdash, o templo sagrado que seria construído justamente onde? No território da tribo de Benjamim. O despedaçar e devorar do lobo simboliza a ação dos sacrifícios, os korbanot, que eram oferecidos diariamente no altar, especialmente àqueles que expiavam pecados. Aquele fogo consumidor do altar devorava a negatividade. Entende? Entendi. O fogo do altar consumindo a negatividade como um lobo devora a presa. Mas essa imagem do lobo, ainda assim, como conciliar essa ferocidade toda com a ideia de ser o lugar da presença divina, da Shekinah, que muitas vezes a gente associa a uma pomba gentil? Não tem um risco aí de, sei lá, romantizar algo que parece meio violento? É uma ótima pergunta, de verdade, e toca num ponto muito central da Kabbalah. A ideia não é romantizar a violência, claro que não, é entender a natureza da paixão, da intensidade. A Kabbalah ensina que a santidade mais elevada muitas vezes reside ou se manifesta justamente onde a energia é mais intensa, onde o potencial para o bem e para o mal é maior. Onde o fogo é mais forte. Exatamente. A ferocidade do lobo aqui é reinterpretada como fogo ardente do serviço divino, a paixão que consome não por crueldade, mas por um zelo sagrado. É energia intensa que, em vez de destruir, é canalizada para transformar a negatividade, representada pelos sacrifícios, em algo que sobe a Deus como uma fragrância agradável. É o conceito de sublimação. Pegar uma energia bruta, intensa, e elevar ela para um propósito sagrado. Entendi. Não é negar a intensidade, mas redirecionar ela completamente. Perfeito. E o ponto culminante disso tudo é que o Kedesh HaKadashim, o Santo dos Santos, o lugar mais íntimo do templo, onde só o sumo sacerdote entra, e só em Yom Kippur, para a expiação final, ficava precisamente na porção de terra de Benjamim. Nossa, no território dele. Sim. Então Benjamim se torna, simbolicamente, o anfitrião do momento mais sagrado de Tishrei. Enquanto a balança, Tishrei Libra, está lá, julgando, a terra de Benjamim, com o templo, ofereceu o caminho concreto para a misericórdia, Chesed, e para o perdão. Isso realmente muda toda a perspectiva sobre Benjamim. Ele vira central para o perdão. E tem a história da mudança do nome dele também, né? Isso se encaixa aqui.
Totalmente, e isso é fundamental para entender a lição. Ao nascer, a mãe dele, Raquel, no leito de morte, chama ele de Ben-Oni, filho da minha dor. Esse nome conecta ele à tristeza, ao luto, talvez à energia do julgamento rigoroso, Gevurá. Ben-Oni, filho da dor. Mas o pai, Jacó, imediatamente renomeia ele. Beniamim, filho da minha mão direita, associando ele à força, ao futuro e, como a gente viu, à misericórdia, Chesed. Nossa, essa conexão da mudança de nome, de Ben-Oni para Benjamim, com o processo de Teshuvá, isso realmente parece um modelo perfeito para o que acontece em Tishrei. É como se a gente chegasse... É exatamente essa leitura. A gente chega a Rosh Hashanah e Yom Kippur meio como Ben-Oni, sabe? Consciente da dor que nossos erros causaram para nós e para os outros. Aí, através da Teshuvá sincera, da transformação interior, metaforicamente, o divino muda nosso nome. Muda nosso nome. Deixamos de ser definidos só pela dor do passado e nos tornamos Benjamim, filhos da sua misericórdia, acolhidos pela mão direita do perdão. A gente sai do julgamento e entra na graça. Que paralelo poderoso. De verdade. E essa ideia do fogo intenso que purifica, mas não destrói, o fogo do altar lá no território de Benjamim, nos leva direto para a imagem da sarça ardente, o Sne que aparece naquele ensinamento do Zohar, certo? A conexão é essa. Perfeitamente conectado. O ensinamento baseado no Zohar, que as fontes mencionam, propõe exatamente isso. Que a sarça ardente, aquela que Moisés viu no deserto, que queimava sem se consumir, não é só um evento histórico isolado. É um estado de ser, um nível de consciência que a gente pode aspirar a alcançar. Um estado de ser? Sim, porque todos nós vivemos constantemente no meio de fogos, né? O fogo das paixões, das emoções intensas, o fogo do estresse, dos desafios da vida, até do próprio desejo de crescer espiritualmente. Estamos sempre nesse calor. E como a gente pode estar nesse fogo todo sem ser consumido, como a sarça? Parece quase impossível no dia a dia com tanta coisa acontecendo. É a grande questão, né? E o Zohar, segundo esse ensinamento, oferece 3 chaves práticas para isso. A primeira, e talvez a mais surpreendente para muita gente, é Shmirat Halashon, guardar a língua. Guardar a língua, como assim? O texto diz algo como, quando sua boca se abstém dos espíritos deles. Eles, no caso, se referem a Sitrachá, aquele termo cabalístico para as forças da negatividade, o outro lado. A fala negativa, fofoca, reclamação constante, calúnia, palavras que criam discórdia, o desânimo, é vista como um portal principal. É por onde essa negatividade entra na nossa vida e, ao mesmo tempo, por onde a nossa própria energia positiva, a nossa força vital escapa, se dissipa. Ah, então guardar a língua não é só sobre, não falar mal dos outros, mas é sobre proteger um espaço interno nosso. É isso? Exatamente. É como se a gente selasse as brechas, sabe? Ao controlar conscientemente nossa fala, evitando expressar ou alimentar a negatividade, a gente cria um ambiente interno mais puro, mais protegido. É o primeiro passo para cultivar essa resiliência da sarça. Que interessante isso. Nunca tinha pensado na fala como um portal dessa forma. E a segunda chave, qual seria? A segunda chave descreve o que acontece com o fogo quando esse espaço interior está mais protegido. O fogo divino que habita em nós, ele se torna inteligente, discernidor. O Zohar diz que Samael e a serpente e todos os seus subordinados, que são espinhos, são queimados. Samael, serpente, espinhos, o que são eles? São símbolos. Samael representa o acusador, interno ou externo. A serpente, Nahash, simboliza a dúvida que paralisa. E os espinhos, Kotzin, são as pequenas e grandes negatividades, medos, inseguranças, maus hábitos, críticas destrutivas que a gente recebe, obstáculos. Esse fogo purificador consome só isso, só a escória. E a nossa essência? Nosso potencial, o que acontece com o que é bom em nós. Essa é a terceira chave. A consequência das duas primeiras. O Zohar garante. Mas os ramos da sarça, e seu fruto, e suas folhas, não são queimados. O fogo purifica, refina, mas ele preserva o que é essencial.
Nosso potencial de crescimento, os ramos, nossas boas ações e realizações, o fruto, nossa vitalidade e energia positiva, as folhas. É como o fogo do ourives, que revela o ouro ao queimar as impurezas. Não é um fogo de aniquilação, entende? É de refinamento. Entendi. Ele queima o que não presta e preserva o que vale. Mas como é possível suportar essa intensidade toda? De onde vem a força para arder sem ser consumido? Não parece algo que a gente consiga fazer só com nossa própria força. E não conseguimos mesmo. Essa é a chave final e a mais profunda de todas, pois o santo, bendito seja ele, a sustenta. A sarça não se consumia porque a Sequiná, a presença divina, estava ali, manifesta nela. A força não vinha da sarça em si, ou de nós, no caso, mas da divindade que a habitava. Ah, a força vem de fora, então, ou melhor, de dentro, mas não de nós mesmos. Exatamente. Quando a gente se esforça para criar esse espaço interior mais puro, começando, por exemplo, por guardar a língua, nós convidamos essa presença divina a residir em nós de forma mais manifesta. É essa presença que nos capacita a suportar a intensidade da vida, a transformar os desafios em combustível para crescer. O fogo, nesse estado, é a própria manifestação divina. Por isso, ele não pode consumir a essência que ele mesmo sustenta. A nossa, digamos, invulnerabilidade relativa vem de nos tornarmos uma morada para o infinito. Uau! É como se a nossa prática espiritual criasse as condições para que uma força maior nos sustente no meio das dificuldades. É isso. É uma ótima forma de colocar. É um convite ativo que a gente faz à presença divina para co-criar nossa resiliência, nossa força. Então, para a gente amarrar tudo isso. Tishrei, Lamed, Benjamim, a sarça ardente. Qual é a grande conexão? O fio que liga tudo. A conexão é a própria jornada de transformação interior. O processo de Tishrei, com seu foco no balanço e na busca por intimidade divina, ele é impulsionado pela energia da Lamed, aquela aspiração de aprender com o coração e com humildade. Essa jornada toda reflete a transformação de Benjamim, sair de Benoni, da consciência da dor dos erros, para Benjamim, a receptividade à misericórdia divina. Certo. Nesse processo, a intensidade passional, a energia do lobo, não é para ser suprimida, mas sim canalizada para o serviço sagrado, como era o fogo do altar no templo, lá no território dele. E o estado que resulta dessa transformação toda, paixão intensa, mas purificada, direcionada e crucialmente sustentada pela presença divina, esse estado é a consciência da sarça ardente. É a capacidade de arder com propósito, com intensidade, sem ser destruído, porque a chama é alimentada pela própria divindade que a gente convidou para habitar em nós. Recapitulando as ideias-chave, então. Tishrei oferece o tempo e o tema, né? Balanço, intimidade. A Lamed nos dá a atitude, aspiração, aprendizado do coração, humildade. Benjamim representa o processo e o local da transformação, da dor para a misericórdia, canalizando a paixão no serviço sagrado. E a sarça ardente é o símbolo do estado que se alcança, paixão purificada e sustentada pela divindade. É isso. Perfeita síntese. Cada elemento ilumina uma faceta diferente dessa jornada espiritual profunda de refinamento e de conexão. Uma exploração realmente muito rica, muito profunda desses conceitos todos interligados. E isso talvez nos deixe com uma reflexão mais prática, né? Se guardar na língua, Shmirat Halashon, é apontado pelo Zohar como a chave inicial, o primeiro passo para desenvolver essa resiliência da sarça ardente, como seria incorporar essa prática de forma mais consciente no nosso dia a dia? Como isso poderia, de fato, alterar a nossa experiência dos fogos cotidianos, o estresse, os desafios, as paixões? Será que essa disciplina, que parece até simples na superfície, poderia realmente começar a transformar o que a gente sente como chamas que nos consomem numa presença que nos purifica e nos sustenta, permitindo que a gente viva com mais intensidade, com mais propósito, mas sem se esgotar? Fica a questão aí para cada um explorar.